Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, povo e pova. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. São 6 horas e 2 minutos no meu relógio. Obrigado a você pelo carinho, pela sua presença fraterna. Hoje, dia 10 de dezembro de 2021. E vamos nós nessa vibe, iniciando mais um dia. Recordando a todos e a todas que hoje é Dia Internacional dos Direitos Humanos. Algumas pessoas costumam dizer que direitos humanos é coisa de bandido, é coisa de pessoas que são condenadas pela justiça, etc. e tal. Quando na verdade quando fala de direitos humanos, a gente tem que entrar sempre pelo caminho e pela graça do direito à vida. A gente quando fala na Declaração Mundial do Direito do Ser Humano, a gente sempre entra em alguns valores que a gente não quer aceitar, que é o quê? Primeiro, o valor à vida. Todos nós devemos ter essa certeza que toda a vida vale a pena. A gente quando fala de uma ação policial dentro das favelas no Rio de Janeiro, a gente quando fala desse trabalho que é a segurança pública, a gente geralmente costuma sempre dizer, né, que só bandido tem direito. Não é bem isso. Mas o Estado, na pessoa do policial militar, na pessoa do policial civil, na pessoa do agente de segurança, ele tem por função obrigações que um bandido não tem. Por isso, quando se fala em direitos humanos, se pede do Estado uma atitude que trate como humanidade. Não tem como falar de direitos humanos sem olhar para a ação policial violenta em nossos estados. Nós sabemos claramente que o Rio de Janeiro é a cidade onde mais se mata policial, também é a cidade que tem mais número de policiais agindo de forma violenta dentro das comunidades favelas, como alguém gosta de chamar. A gente ainda olha nessa data de hoje, quando entramos nesses 3 anos de governo Bolsonaro e observamos o quanto que o país andou para trás quando fala dos direitos humanos. A gente quando olha aqui para a Baixada Fluminense, vai fazer agora um ano em que 3 meninos, que eu não vou recordar o nome aqui agora, entre 9 e 12 anos, que foram capturados, presos, sei lá, o nome que quiser usar, violentados pelo tráfico aqui no Rio de Janeiro, aqui na cidade de Belford Roxo. A gente sempre fica muito indignado e dizendo, tá vendo? Se fosse policial estaria lá, a mãe desesperada, como foi o tráfico, o pessoal tá quieto. Não, o povo não tá quieto. E também, o bandido, a gente espera o quê? É bandido e acabou. Ele não está sob regra, sob julgamento, ele não está ali representando um organismo social. Então, a morte desses 2 meninos, o que nos deixa mais indignado foi a morosidade do Estado na pessoa dos agentes que deveriam investigar, ficar enrolando. Ou seja, o tempo em que ficou parada a investigação, por quê? Porque eram meninos pobres, negros, na Baixada Fluminense. A gente ainda olha, quando fala de direitos humanos, a gente também fala de outro direito humano, que é o direito ao emprego. Muitas das pessoas, quando falam em emprego, pensam sempre no subemprego. Atualmente, estou conversando com alguns amigos e a gente falando da minha situação de desemprego. Você devia se reinventar. É verdade, eu tenho que me reinventar. Sempre devemos recomeçar a nossa vida, sempre entrando pelo caminho de você fazer um dia diferente. A gente não pode nunca e não deve jamais encarar a vida como um ciclo tomado. Ontem mesmo conversávamos com um amigo e a gente está aí falando com o meu amigo Moisés Arantes, o Gladstone, no Movimento de Cursilho, e dizia sobre o cotidiano que nos mata, o cotidiano que nos toma, que muitas das vezes o cotidiano costuma nos colocar sempre numa repetição vã do seu dia a dia, e isso é algo que nós devemos combater. E nesse tempo em que temos a pandemia tomando conta das nossas vidas ainda, que as pessoas costumam negar, dizer, não, a pandemia está aí, mas não devemos nos preocupar porque ela vai embora. Não, o que nós devemos entender é o seguinte, a pandemia veio e está aí matando gente ainda, matando emprego, matando, vamos dizer assim, pessoas na sua dignidade. A gente ainda olha, nesse sentido dos direitos humanos, o direito à saúde, direito a ter um tratamento digno na saúde. O Brasil, com o Sistema Único de Saúde, é um país que tem uma história bonita. Um dos documentos que eu li, nesse tempo que devemos valorizar o SUS, nós temos o melhor plano de saúde do mundo.
onde todos têm direito a ser atendido e deveria ser atendido com a mesma capacidade. Mas, contudo, sempre existe aquele malandro, aquela malandra que quer fazer do direito da saúde uma mercadoria. Sabendo que os direitos humanos foi começado em 1948, lá no dia 10 de dezembro, na data de hoje. Ou seja, nós, quando começamos os direitos humanos, a gente olha bem, foi depois de uma guerra, onde um cidadão tratou o ser humano como bicho, como coisa, como objeto. Os direitos humanos são fundados na dignidade do valor de cada pessoa, ou seja, não tem como você pensar em direitos humanos sem pensar em pessoas de forma individual. Ou seja, cada um na sua sexualidade, na sua prática de fé, na sua condição de vida. Só que o direito humano entra no sentido que você tem direito à dignidade. A gente, quando olha no Brasil, a gente vê claramente uma mãe, um pai, um filho, um cidadão, um jovem que tem o seu direito aí à universidade hoje, que é questionável, a forma que o governo tenta colocar, a tal de meritocracia. Não dá para um cidadão que trabalha de segunda a segunda, de 6 da manhã, que começa saindo pegando condução até 7 da noite ou 6 da tarde, para poder ir para uma faculdade, para poder estudar, enquanto o filho de uma pessoa com mais condições de vida só tem a obrigação de estudar. Todo direito humano deve ser visto como de igual importância. A gente, quando fala em direitos humanos, a gente sempre entra nessa questão, nesse questionamento sobre a questão do direito da pessoa e fala, não, porque só bandido tem direitos humanos. Não, o direito humano ele é pleno, ele é para todo humano. E não tem essa de humanos direitos humano para humanos direito. Os direitos humanos é para todo cidadão que é a imagem de Deus. Mesmo aquela imagem que alguns querem pintar de outro jeito. Mas deixemos quieto, né? Vamos celebrar esse dia de hoje. Nós temos que celebrar com muita tristeza diante da realidade do número de pessoas que são vítimas da Covid. A falta de atendimento da saúde causou aí a morte de muitas pessoas. A falta de dignidade, tratamento digno da parte do governo também, aí não interessa se é municipal, se é estadual, se é federal, da parte daqueles que nos governam, a ignorância de outros, estamos aí tendo um direito humano, um direito à saúde sendo ignorado. O evangelho de hoje, vamos nós, o pessoal reclamando, não botou o evangelho, o que houve? O evangelho ficou falando de política, não estou falando de política, falando de direitos humanos. E você tem direito a ter um salário digno, direito à saúde, direito à educação, direito ao trabalho, direito ao lazer, né? Isso é direitos humanos, direito de ir e vir, é direito humano. Não pode ser idiota, desculpe, que nem aí um certo ministro que diz que é médico, que eu acho que ele diz que é médico, que diz que entre perder a vida e perder a liberdade é pior. Bom, paciência, deixa quieto. Vamos falar com o Zé Trovão lá se ele quer perder a vida, já que ele está preso? É melhor porque ele quer a liberdade? Lembrando que o evangelho de hoje, evangelho de Mateus capítulo 11, versículos 16 ao 19. Continuando, o evangelho de ontem, Mateus capítulo 11, versículos 11 ao 15. Estamos na segunda semana do Advento, hoje é sexta-feira, então vamos nós. Lembrando que Jesus aqui nesse evangelho, ele está sentado aí com algumas pessoas, e aí diz que Jesus é um camarada que come e bebe no meio do povo, é um bebedor de vinho, é um amigo roubador de imposto. A gente, quando olha para o religioso de hoje, para cada vez mais pastores, padres, aqueles que se dizem cristãos, que procuram sempre andar com pessoas de boa fama, procuram sempre estar aí andando dentro do métier daqueles que têm poderes financeiros, aqueles que estão aí mancomunados com o poder político, sobretudo, aqueles que procuram agradecer e procuram sempre estar de comunhão aí com o poder político. Aí lembra aí o Dom Oscar Romero, ele diz claramente sobre a situação que nós estamos vivendo. Você observa bem que a nossa caminhada, a nossa história não podemos viver semanas injustas. Cada vez mais se observa aí uma preocupação com o culto ao corpo, uma preocupação com a imagem, uma preocupação com a figura que você é. E Jesus, nesse evangelho, ele deixa bem claro que ele fala, quem eu poderia comparar essa geração? Quem poderia comparar essa geração? Ele ontem falava de João Batista, sobre o papel de João Batista, o maior dos profetas, um grande homem que fechou o Antigo Testamento, e Jesus vem inaugurando o Novo Testamento, a nova aliança, e a gente olha claramente que hoje, Jesus fala, João era um homem de jejum e um homem de oração. Eu sou o homem que como e bebo no meio do povo. Aí, como diz alguns padres amigos, falam assim, olha, um beberrão, um comilão. Ou seja, Jesus deixa bem claro que ele anda com aqueles que não prestam.
E aí vale aí, Padre Alfredinho, grande Padre Alfredinho, lá de Brasília, que diz, olha, existe mais comunhão entre prostitutas do que entre muitos cristãos católicos, sobretudo que ele é católico. Também existe mais comunhão entre cachaceiros e cristãos, muitas das vezes. Às vezes em nossas comunidades de fé, uma disputa de poder, uma disputa de ego, e nós esquecemos claramente de testemunhar o Evangelho. A sabedoria justificada pelas próprias palavras de Jesus acentua a incapacidade, acentua a ignorância daqueles que estão naquele tempo, naquele contexto, vivendo a fé e a realidade, como dizia, esperando lá um Messias potente, poderoso, um Messias com a coroa de poder. E Jesus apresenta a parábola dizendo assim, olha, eu estou aqui, eu sou ele. E pelo jogo se percebe claramente que Jesus deixa bem claro que ele não está preocupado com aqueles que estão dentro do templo. Observa bem que muitos que estão ali dentro do templo, dentro dos nossos templos, fizeram uma arminha para eleger Bolsonaro. Muitos que estão dentro do templo são hipócritas, trabalham na hipocrisia. E muitos que estão no ministério, seja ele religioso, católico ou evangélico, estão ali em prol de uma segurança financeira. O evangelho de hoje traz para nós uma leitura. Nós estamos, de fato, dispostos a testemunhar Jesus dentro da realidade do mundo, ou nós simplesmente estamos dentro das nossas igrejas brincando de dizer, não, agora eu sou santo, sou perfeito, eu tenho a Bíblia, eu sei o catecismo, eu sei o direito canônico, eu sei ler os versículos X, Y, K, W e vai por aí afora, eu conheço todos os livros da Bíblia, quando na verdade Jesus questiona claramente, de fato, se nós estamos entrando num processo de comunhão plena com Ele, ou nós estamos brincando de anunciar o Evangelho. O advento de hoje, o advento que nós estamos celebrando, nos ensina de forma muito ampla que Jesus de Nazaré foi chamado de pecador público, foi chamado de comilão, de beberrão, de cachaceiro, pinguço. Ou seja, Jesus, ele foi chamado por quê? Porque ele não ficou preocupado com aqueles e com aquelas que estavam dentro da vida, dita assim, conhecedores da teologia, conhecedores da palavra. Ele não estava preocupado em competir quem tinha mais fiéis, porque uma das coisas também que acontece quando compara Jesus com João, que tinha acabado de ser morto, pelo que a gente sabe aí nesse evangelho, João, ele tinha um grupo de discípulos que o seguia, e Jesus não estava preocupado em ter multidão seguindo, mas tinha. Jesus não estava preocupado em agradar A ou B, em fazer política sim, política não, estava preocupado em trazer para a realidade daquele momento o projeto de salvação. Jesus apresenta claramente que a salvação não pode ser uma coisa que segrega pessoas. A salvação não pode ser, sabe como você está falando? Você não pode ser a salvação também daquela, olha, só vai ter direito a participar da Feira da Comunhão que está preparado. Não pode ser esse tipo de pensamento. E nós olhamos bem claramente, Jesus mostra claramente que ele está no meio da realidade. Essa é a nossa missão. Jesus lá em Mateus 5,16, 5:13 a 16, ele deixa bem claro que a missão de ser sal e luz, e você entra lá no capítulo 4, quando Jesus traz, e tu, Neftali, tu, Zebulon, terra ali do mar, venha uma grande luz. Ou seja, nós em nossa missão somos chamados a iluminar, a dar luz, a gerar vida onde estivermos. Mas a hora de Deus é uma hora muito imprópria às vezes para alguns. A gente quando olha claramente, Jesus quando anuncia, no caso João quando anuncia a penitência, João anuncia o momento de penitência, com o batismo de penitência, João é interrogado por muitas pessoas, interrogado por soldados, interrogado por religiosos, é interrogado pelo povo em si. E Jesus nesse momento é questionado porque ele não tem uma normativa, ele não está preocupado com a normativa, ele não está preocupado em escolher A ou B. Ele não está preocupado em dizer, olha, agora sim, aqui está a normativa. Ele está preocupado em trazer para a realidade daquele mundo, daquele momento, o projeto de salvação. O Senhor nos traz claramente, para nós cristãos, os religiosos sobretudo, o perigo de ser discriminado, de discriminar também. Estamos aí na discussão sobre a Michelle Bolsonaro essa semana passada, que fez lá o chama lá Lula, né? Chama lá Lula, falou em língua lá, chama lá Lula, chama lá PT, falou em línguas estranhas. Ele falou em línguas estranhas, é o Espírito Santo. Nós temos a ousadia de dizer que é ou não é, quando na verdade, às vezes, não é. E às vezes até é e nós não percebemos que é. Talvez a gente olhe de forma correta a forma como a comunidade interpela Jesus.
Olha, você não é no grupo, você não reza, você não ora, você não faz isso, você não faz aquilo. Embora aquilo que a gente aprende com os santos da igreja, que somos chamados a rezar, a estar sempre buscando a salvação. Jesus sofreu a calúnia. Jesus sofreu a calúnia, chamando de glutão. Ele foi rejeitado porque ele não se afastou daqueles que precisavam dele. E ainda hoje, Deus continua do lado daqueles que precisam dele. Deus continua caminhando, continua no nosso meio. E ele foi acusado, olha, ele está andando com os pecadores, então se anda com os pecadores, é pecador também. Ele foi acusado verdadeiramente de estar descumprindo a lei quando ele cura no sábado. Jesus é chamado e é conhecido por alguns, naquele contexto, de um homem possuído pelo demônio. Nós olhamos claramente, às vezes, como que ele era. E ainda dizia, olha, é amigo dos publicanos, cuidado com ele. Jesus é acusado tantas vezes de tantos pecados, que se você olhar bem dentro do contexto bíblico, e se nós ouvíssemos, às vezes, aqueles e aquelas nossas comunidades, que muitas das vezes são acusados, nós não estaríamos aqui hoje. É muito comum a gente, quando escuta uma versão de alguém sobre um fato, olha, fulano fez isso, nós, então não ficamos assim. Bom, a gente olha para esse evangelho de hoje e olha bem para a nossa realidade, olha bem para o nosso contexto, olha bem em nossas igrejas, quanto nós chamamos de pecadores públicos, quantos nós acusamos de situações complicadas. A gente, quando fala em direitos humanos, volto aqui na nossa conversa inicial, a gente sempre fala nos direitos humanos, direito para bandido, quando na verdade os direitos humanos é para todo cidadão que se sinta e que é humano. A gente às vezes questiona isso. Então a gente sempre coloca, eu sempre falo isso, às vezes em grupo de conversa com amigos, a gente sempre nivela por baixo. A gente nunca consegue nivelar num nível maior. A gente nunca consegue olhar por cima. Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa e dizia, olha, a gente não pode ouvir o que falam da gente. A gente não pode escutar aquilo que nos acusam muitas das vezes. E muitas das vezes quando nos acusas e nós tentamos nos defender, aí nós nos complicamos mais ainda. Jesus de Nazaré, acusado de ser glutão, acusado de ser um comilão, acusado de andar com pecadores, simplesmente cumpriu o seu papel. Eu paro por aqui, lembrando a todos e a todas que hoje, sexta-feira, estamos indo na direção de Campos do Goytacazes. Vamos lá para participar de um encontro da Diocese de Campos, do Conselho Nacional do Laicato. Peço as orações de todos que estão aí na caminhada conosco. E lembrando ainda alguns e algumas que nós vivemos um tempo de pandemia e temos aí um resfriado pesado em nossas queridas cidades. Então vamos nos cuidar, vamos nos preparar, vamos continuar usando máscara, vamos continuar usando álcool em gel, vamos continuar nos cuidando um do outro, que é importante. E falar nisso também, eu estou com a camisa da CBF hoje aqui, eu estou aqui para protestar. Hoje eu vou protestar, sabe por quê? Olha, eu vou falar para vocês aqui, para terminar nossa conversa, teve uma pessoa, não lembro quem, que falou que as pessoas que querem votar no Bolsonaro já se apossaram da camisa amarela, a gente não quer mais usar a camisa amarela. E as pessoas que querem votar lá no Marreco de Curitiba, que use a camisa azul. Senhores, por favor, não faz isso. O azul de Nossa Senhora, o manto azul, lembra Nossa Senhora da Conceição, padroeira da minha cidade. O azul que eu tanto gosto da camisa azul, vai me fazer obrigado, eu já não uso a amarela. Para que eu não uso nenhuma camisa da seleção? Pelo amor de Deus, vou ter que fazer o quê? Usar a preta? Tem a camisa preta do goleiro, então vai ser essa então. Vai que alguém assume e usa a camisa preta, aí ferrou. Então, por favor, não dê essa ideia pro Marreco, tá? Quem deu essa ideia, retire. Agradeço a vocês pelo carinho, pela presença, lembrando a todos e a todas que ainda estamos precisando de um apoio financeiro mesmo, um apoio legal de cada um e cada uma naquilo que puder, precisamos de emprego, de dignidade. Agradecendo a você pela paciência, rezem por mim, eu rezo por você. Dê um like em nosso canal do YouTube, faça o seu comentário. Se concorda comigo, beleza. Se não concorda, beleza também. A democracia é isso, é seu direito de opinar. Já que eu estou aqui falando o que eu quero, eu tenho que escutar também o que você quer falar. Então você fala no comentário. E dou a você meu bom dia, dizendo a Deus que nos abençoe e nos ajude, nos encaminhe para que possamos viver verdadeiramente os plenos direitos humanos e que possamos nós vivermos plenamente o reino de Deus aqui na Terra. Bom dia, eu sou Daniel Nonato.